Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Boa tarde. Eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação, atendendo o tema da palestra, e depois eu vou comentar, vou passar a palavra para o meu irmão para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. Então, primeiro a parte mais pesada, que é a parte de economia, mas eu prometo que não vai ser tão enfadonha, mais um estilo rock and roll do que MPB. Primeiro, objetivo, responder duas questões. Aonde o Brasil estará em 2050? O economista sem a sua bola de cristal, mas eu vou dar minha projeção e eu aposto que eu vou ganhar. A segunda, como será a trilha que a gente percorrerá até lá? Onde Brasil vai estar em 2050 e como será o rumbo, o sendero que Brasil será hasta chegarmos allá? Bueno, para responder essa pergunta, primeiro eu vou fazer um pequeno introito de como foi o background cultural para a gente chegar aqui nessa resposta. Eu sou economista de formação, então eu tive que ler o Weber, Max Weber, que principalmente a ética protestante. Então eu tenho essa coisa na cabeça. E alguns anos atrás, o Samuel Huntington, em 1993, ele escreveu um artigo, Clash of Civilizations, Choque de Civilizações, respondendo ao Fukuyama. Caiu o Muro de Berlim. Vocês lembram que caiu o Muro de Berlim? As moças não, porque elas não têm a cidade, perfeito? Só os marmanjos. Então as moças não sabem, mas quando caiu o Muro de Berlim, teve um monte de goiaba que falou, ah não, o comunismo acabou. Agora podemos ficar tranquilos. Agora que o Jair Bolsonaro ganhou, o PT está derrotado. Podemos ficar tranquilos. Não podemos. Essa turma vai voltar para casa. Eles são inteligentes. O meu inimigo é igual ou mais forte do que eu. Senão eu sou um trouxa e não consegui derrotar o meu inimigo. Os nossos inimigos foram para casa e se reinventaram. E eles voltaram. Mas aqui o Fukuyama cometeu um erro de análise grave. Falou, agora acabou os nossos problemas. E o Samuel Huntington falou, não, vai voltar a ter problema no mundo. Ele falou o seguinte, as culturas, né? As culturas que você tem, a América Latina, ele dividiu o mundo, esse é o mapa do Samuel Huntington, ele dividiu o mundo em, só achar aqui o botão, em América Latina, Ocidente, daí tem China, Islâmico, e aqui é cristão ortodoxo. E aí, como economista, o que é que eu tenho na minha cabeça? A renda per capita do mundo. E lembra, Samuel Huntington, por que os... Perdão, Max Weber. Max Weber lá atrás falou, olha, por que os países do norte da Europa são mais ricos e desenvolvidos que os países do sul da Europa? Porque os países do norte da Europa são protestantes. E os protestantes acham que quando você fica rico, é porque Deus está dizendo para você que você está fazendo a coisa certa. Então, ser rico é bom. E o Max Weber falava, enquanto que os países católicos seguem estritamente, bem-aventurados pobres, porque deles será o reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que... Perfeito. O rico, quando olha a prata, só vê a sua própria imagem. E era por isso que você tem os países do norte da Europa, segundo Max Weber, não segundo Abraão, mas eu tenho esse background. Os países do norte da Europa são mais ricos que os do sul. Vendo o mapa do Samuel Huntington, o que é que veio à minha cabeça? A renda per capita do mundo. Imagina, cara chato, ele sabe a renda per capita do mundo de cabeça por mapa. Eu sei. E aí, olhando, o que acontece? Você vê que a renda per capita do mundo é parecida com a divisão cultural que o Samuel Huntington tinha feito. A América Latina, como um todo, tem uma renda per capita parecida, sempre teve. Então, respondendo, aonde o Brasil vai estar em 2050? Ele vai estar na América Latina. Porra, Abrão, mas isso é um absurdo que você está falando. Não é, e eu ganho dinheiro com isso. Por quê? Porque quando a gente tem uma crise, ah, meu Deus, a Dilma escapou da jaula, e agora ela vai destruir o país, e o Brasil vai virar Bangladesh. O preço dos ativos brasileiros são precificados assim. O câmbio bate 5, a Bolsa vai para 5.000 pontos, o risco Brasil vai para a Lua, e aí é quando abre oportunidade para comprar os ativos brasileiros. E quando o Brasil é precificado como Canadá, o Lula
vai lá dar lição de moral para o povo de olho azul. Se bem que tem para aquele... Eu não posso falar, né? Eu não posso xingar o Lula, né? Meu irmão advogado falou que eu não posso falar o que eu queria falar. Então, o psicofanta do Lula, ele nunca vai saber o que é psicofanta, então eu posso chamar ele de psicofanta. O psicofanta do Lula, quando ele falou que os loiros de olho azul, ele não sabia que no Brasil também tem loiro de olho azul, são culpados pela crise da lição de moral. Então, quando o Brasil, os ativos brasileiros são precificados como canadenses, está na hora de vender os ativos brasileiros. Quando uma casa no Brasil vale mais que uma casa em Houston ou em Toronto, infelizmente está na hora de você desinvestir do Brasil. Então, saber que o Brasil vai estar na América Latina, porque os nossos valores são latino-americanos, é relevante do ponto de vista da sua estratégia de negócio. Isso aqui é um working paper, eu ainda não publiquei, mas é bom estar documentado que já não é a primeira palestra, então se alguém quiser roubar a ideia e publicar o paper, eu processo depois, né, Arthur? Dá para processar também. Então vamos lá. Max Weber, Samuel Huntington, aqui eu já expliquei, né, um pouco do que estava sendo dito aqui. E aí o que acontece? A conclusão, fatores culturais geram comportamento econômico na população. Como assim? Se a pessoa é criada desde pequeno pensando em negócio, ela acaba gerando mais riqueza, ela não necessariamente vai ser mais feliz. Se você desde pequeno é imbuído num certo valor, é mais fácil você ficar rico. E eu vou explicar rapidamente também como é que um país cresce rapidamente. Por que um país cresce rapidamente? O exemplo que eu dou, só para vocês terem em mente, um americano, ele está sempre pensando em negócios. Um japonês sempre em produzir alguma coisa. Isso está na cultura. A gente provavelmente vai ser mais feliz com a mesma renda que um americano ou que um japonês. Um americano num velório, ele vai ficar do lado, uma pena que ele morreu, uma pena que o John morreu, Qual o seu nome? My name is Jack Wilson. Oh, my name is Bill something. Ah, prazer. Ó, eu produzo isso. Eles trocam cartão no enterro e discutem negócio. Para um brasileiro, isso é deselegante, não é? Estamos ali no velório dando apoio para a família. Um brasileiro, no máximo, vai falar, poxa, a viúva está inteira, né? Tá bacana. Vamos lá. A renda per capita os valores culturais afetam a renda do povo. E isso é porque, então, tendo esse background cultural, explica por que alguns países passam por rápido crescimento. Quais foram os países da Europa que mais cresceram na segunda metade do século XX? Croácia e Estônia. Por quê? Depois da guerra estavam destruídos, sobrou o quê? Um monte de croatas ou estonianos que saíram do comunismo. E eles têm os valores culturais para produzir, gerar as coisas. O milagre alemão é porque, depois da Segunda Guerra, o PIB da Alemanha era zero. Mas você tinha o quê? Um monte de engenheiros alemães. Um monte de alemães que nas horas vagas faziam o quê? Relógio, sapato, carro. O Japão cresceu rápido por quê? Porque depois da guerra ele estava destruído, a renda per capita zero. E aí você reconstrói rápido. E a China? A China teve 150 anos de desgraça. É uma cultura riquíssima. Vou voltar rapidamente para a China. A China é uma cultura riquíssima. Você não precisa explicar a um chinês por que comercializar ou como fazer as coisas. Ele já sabe. Só que eles passaram pela Guerra dos Boxers, introdução do ópio pela Inglaterra lá. Depois veio o Japão e devastou a China. E, por último, as maravilhas do comunismo e do Mao Tse-tung. Quando você abriu isso, eles rapidamente vão para o potencial deles. E qual o potencial chinês? Bom, você vai para Taiwan, uma ilhazinha ali do lado da China, né? Onde não é comunista e a renda per capita é de quase 30 mil dólares. Você vai para Hong Kong, onde só tem chinês também, a renda per capita é acima de 40 mil dólares. A China vai continuar crescendo. Por quê? Porque eles são chineses. E por que eles não estão nessa renda? Porque tem bobagem acontecendo. O Brasil, o que acontece com o Brasil? Ele sempre esteve entre os melhores países da América Latina. Os piores países da América Latina são justamente aonde? Em termos de renda per capita. Eu não estou falando melhor do ponto de vista cultural, eu estou falando simplesmente que alguns valores geram mais riqueza do que outros. Tá? Não me entendam mal. Aonde você teve mais América Latina, que é a confluência da cultura indígena, africana e europeia ibérica, com alguns toques do resto do mundo, essa característica você tem uma renda per capita mais alta, onde você não teve tanto a mistura, né?
Então, o que acontece? O Brasil, historicamente, sempre esteve entre os melhores países da América Latina. Qual é o melhor país da América Latina hoje em termos de renda per capita? O melhor país é... Opa, eu esqueci. O maior país é o Chile, porque tomou as decisões corretas que permitiram bater no topo. O que vai acontecer com o Brasil? Hoje o Brasil está com quase metade da renda per capita do Chile. Se a gente parar de fazer as bobagens, a gente vai convergir rapidamente para o que pode ser a renda per capita potencial do Brasil. Vamos virar Canadá? Não. Tá? Mas a gente não precisa ser tão pobre e estar numa situação tão ruim como estamos agora. Diferença cultural, assim, uma outra coisa, a gente sempre andou junto, né? A América Latina sempre passa por essas razões culturais: ditadura, redemocratização, privatização, abertura, movimentos de esquerda, flexibilização desses movimentos de esquerda no pêndulo. A gente sempre andou junto. Alguns países na frente, alguns países mais atrasados. Colômbia estava numa situação muito ruim. Venceu a Farc, está crescendo rapidamente, indo para o seu potencial. Quer saber qual vai ser o tigre da América Latina? Vai ser Cuba, que era o país mais rico, com a menor taxa de mortalidade infantil, até o comunismo chegar lá. Tirou, fica a 100 quilômetros de Miami, tirou o comunismo de lá. Vai ser uma riqueza boçal. Aonde vai bater? Uma renda per capita de 25 mil dólares. Vai ser igual a americana? Não, mas vai ser rico como 25 mil dólares. Então, onde o Brasil vai estar? Na América Latina, vai ter uma renda per capita média alta, valores atuais como de 15 a 20 mil dólares. O Brasil será grau de investimento, será um dos países relativamente mais estáveis do mundo. Isso é importante. O mundo está indo para uma situação de muita volatilidade. A América Latina, se a gente vencer o desafio do comunismo e não deixar entrar outras pressões como o terrorismo islâmico, etc., a gente tem tudo para ser uma das regiões mais estáveis do mundo. O Brasil, além de estabilizar a si mesmo, ele pode estabilizar toda a região. Existe o plano hoje aberto de, com a grana roubada no Brasil, interferir nos países vizinhos, como a Rússia interferia nos países da União Soviética, que faziam um grande bloco. Isso é aberto, declarado. O Brasil não vai ser tão rico, nem tão estável quanto o Canadá, mas pode ser um país muito bom para a gente viver e criar nossos filhos. E aqui falando, né, Europa, você tem riscos de balcanização, você tem a desestabilização. Essa apresentação é antiga, eu falo a mesma coisa há bastante tempo. Não é que agora estão colocando fogo em Paris, que é novidade. Países periféricos perdem protagonismo, né? Enfim. Vetores mundiais, já falei. Revolução tecnológica, eu acho que foi abordado bem na parte da manhã. Risco da dinâmica populacional e mudanças geopolíticas. Isso seria para uma apresentação mais longa. Seria só para vocês terem em mente que o Brasil, se a gente conseguir atacar os principais problemas dele, o nosso potencial de crescer e convergir rapidamente é muito alto. Para isso, a gente precisa ter um governo do Jair Bolsonaro estável, né? Então, aqui vem do potencial. Historicamente, esse é o crescimento que a gente tem, alguns anos acima da média, abaixo da média. Hoje a gente está muito abaixo da média. Parando de fazer bobagem, a gente pode convergir rapidamente para o nosso potencial. Então, resumidamente, era isso que eu queria passar. Eu vou passar a palavra para o meu irmão, porque eu acho que um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. Para quem não conhece, o nosso caso está relativamente bem documentado. Eu e ele, há uns 2 anos atrás, começamos a ajudar o Jair Bolsonaro, o Nix Lorenzoni, o próprio Duda a gente conheceu. Quando a gente saiu do armário no texto do Banco Central Independente, a gente começou a ser... Um pouco antes. A gente começou a ser caçado quando eles descobriram que a gente estava junto, dando apoio. E meu irmão vai contar um pouco dessa história. Muchas gracias. Eu vou falar pouco, vou falar bem, não vou cuspir em ninguém. E boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, já falei isso de manhã. A gente sabe o momento histórico que estamos vivendo, a gente tem a noção do que é isso daqui. E falando de economia, o meu amigo Francisco Letúria disse, pô, mas direito, o que você está fazendo aí? Primeiro, eu sou advogado, ninguém é perfeito, eu falo isso aí.
Mas eu saí da advocacia, eu fui mais para a área de ciências atuariais. Existe uma coisa que se chama Law and Economics. E na universidade, eu não acreditei. Quando eu estava na Unifesp, na USP eu comecei a ver. Eu já vi isso acontecendo, mas começarem a negar a matemática. Quando eu lia George Orwell, eu falava, nossa, esse cara sacou, esse cara descobriu o segredo de tudo. O George Orwell, ele dizia, eu li recentemente a biografia dele, ele falava assim, enquanto 2 mais 2 forem 4, a minha liberdade está garantida. E o que os comunistas e socialistas fazem? Eles desconsideram, o Brasil paralelo passou aqui. Agora, o Max Horkheimer, os alunos vieram falar, olha professor, estão dizendo aí que a matemática está a serviço do capitalismo, que a ciência é burguesa. Eu falei, mas não é possível, cara. Então a gente, assim... Deixa passar, isso aí é palhaço, isso é palhaço. Na faculdade, lá na USP, eu tinha amigos lá, coleguinhas, que falavam assim, eu não aprendo francês, eu não aprendo inglês, porque é língua de imperialista, eu aprendo francês. Eu falava, esse cara está fora do jogo, esse cara está fora do jogo. Eles foram para Brasília, ficaram ricos, esses aí. Então a coisa é séria, ela existe e... Eu lembro quando caiu o Muro de Berlim, a gente pensou assim, puxa vida, agora acabou, né? Acabou isso aí. Não tem mais comunismo. Eles se reinventam e já estão reinventando. A gente estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Então tem 2 professores que ousaram dar apoio científico ao Jair Bolsonaro, faz quase 2 anos. E de 2.000 professores, eu e eles fomos os únicos. Nenhum outro colega deu apoio para a gente, com medo. O cara vinha, não, eu acho que vocês estão fazendo, é muito... Pô, então vamos aparecer com a gente, cara. Não, depois vamos ser perseguidos que nem vocês. Ameaça de morte, processo sigiloso, carro riscado. Falaram que iam jogar tijolo por trás da nossa cabeça. Imagina você ir dar aula assim. Pode fazer, cara, couro grosso. Aí, chega na universidade e fala, olha, Law and Economics... Os caras que ensinam Law and Economics falam assim, não existe matemática para a Previdência. Tem um cara que dá aula de Direito Atuarial, professor da universidade, que ele fala assim, você não pode tratar um presidiário com métodos quantitativos, estatística, porque o ser humano não é um número. Então tira o CPF desse cara, fala para ele se virar sem número na vida dele. Agora, é um método, porque se você tira a matemática, você tira o critério. E aí você escraviza mais fácil. Então, aonde que o George Orwell, aliás, chamava Arthur. O George Orwell era um pseudônimo. Aonde que ele foi até um ponto. Agora, a gente tem novos nomes aí, que estão sacando. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Esses caras foram estertores, a gente tem que reconhecer. E aí o que acontece? Existe uma linguagem. A gente começou a ver, a gente tentava dialogar. Então você, cara, mas tem problema na Previdência, existe demografia. Existe pirâmide demográfica? Como é que você fala? Tem um monte de velho, a população está envelhecendo e tem poucas crianças? Não. Se houver um déficit na Previdência, esse déficit é social, então pode explodir a Previdência. Como se não houvesse consequência, inflação, as nossas vidas. O resultado desta porcaria, a gente está vivendo na pele. Essa falta de critério estourou. As pedaladas foram previdenciárias, inclusive. E aí, qual foi a estratégia que a gente descobriu? A estratégia quem descobriu não fomos eu nem o meu irmão. A estratégia quem descobriu, Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, o Duda, o Carluxo, o Flávio. É o seguinte, o comunista, ele te xinga. Ele te chama de fascista, você fala, olha, a técnica é essa, os números. Aí ele fala, seu fascista. E aí você fala, não, mas eu não sou fascista. Então você é racista. E eu sou racista, eu sou descendente de africano. Você é um nojento, você é um misógino. E aí você fica se defendendo. Então, quando um comunista ou socialista, o socialista, ele é a AIDS, o comunista é a doença oportunista. Então, quando um comunista ou socialista... Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon,
você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga. Mas sem perder a ternura. Sem, jamais. Jamás. Sem perder a ternura, jamás. E quando você for dialogar com uma pessoa sem integridade intelectual como esse comunista, você não pode ter premissas racionais. Então não adianta você colocar critérios como o George Orwell, 2 mais 2 é 4, ele vai falar, você é burguês, porque você usa matemática. A matemática está a serviço do imperialismo yankee, a gente Isso. escuta isso. Horkheimer. A gente escuta isso. Eles falam, eles não têm vergonha. Então, existe a internet, está tudo documentado e eu faço aqui um último alerta. Tem o meu tempo, eu vou fazer um último alerta. Na universidade, os alunos, quem apoiou a gente foram os alunos, não houve um professor que deu apoio. Inclusive alguns que agora estão chegando, professores... Tal, Patriotas, os patriotas. Jair Bolsonaro... Bate continência, civil batendo continência. Não, civil batendo continência. Os alunos chegaram, professor, eles estão falando do Schumpeter, os comunistas, os professores comunistas, que eles sabem tomar conta, eles entram nos colegiados, eles contratam professores, eles vão tomando conta. Não se iludam. Professores estão citando o Schumpeter, porque o Schumpeter é a teoria econômica, a destruição construtiva. Cara, eles já estão se reinventando. Enquanto nós estamos aqui, eles já estão se reinventando com salários, eles têm salários de universidade, eles aparelham, eles fazem reunião, cara. Eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais. Cara, eram reuniões de 6, 7 horas, até você falar, chega, eu não aguento. Aí quando você sai, eles fazem a votação e ganham. Estou falando sério. É sério isso, gente. Não é piada. Não estou zoando, não. Eles têm técnica de ganhar essa brincadeira. Eles têm técnica, eles já fizeram... Mas a gente tem técnica de vencer deles. A gente aprova disso. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho de como enfrentar eles no debate intelectual. Não precisa mandar pastar. Quando eles falam, a ciência é burguesa, falou, então vai embora daqui, porque aqui é o templo da ciência, seu religioso. É uma religião sem Deus. Esses caras são... E a grande salvação do Brasil... O Brasil é a salvação do mundo. Assim. A gente teve uma onda evangélica, eu sou evangélico, teve uma onda evangélica e você teve os Olavetes, juntou monarquistas e tal. E o Brasil conservador cristão conseguiu dar o primeiro sopro de contra-revolução contra esses comunistas. O comunismo é um vírus, cara. Ele vai se alastrando. Toda vez que alguém bate se adaptando. Ele morre. Ele morre. Aqui no Brasil foi o primeiro com um discurso único no mundo. Porque se você pegar, cara, eu fui pesquisador no Canadá. A professora de Direito Previdenciário falava de ideologia de gênero. Nós fomos para Seul. O professor de Direito Previdenciário da Universidade de Seul fala de ideologia de gênero. De Direito Previdenciário. Cara, é no mundo, não pense, eu vou emigrar para o Canadá se o Brasil virar Venezuela. Vão te pegar, cara. Vão te pegar, não tem para onde fugir. They are going to ring your bell, your front door bell. Não se iludam, não se iludam. Essa briga tem que ser lutada aqui. Vocês pegam o David Horowitz que está falando, ele está derrotado. Não tem um professor americano para contar a história que nós dois estamos contando aqui. 2.000 professores, 1.000 pelo menos, querendo pegar a gente. A universidade, em 2014, fazia panfletagem explícita com e-mails. Nessa última eleição, todo mundo com o rabo no meio das pernas, com medinho. E agora estão, assim, ainda estão dando tapa na gente, mas está menos, estão com medo. Dá para ganhar deles. Olavo de Carvalho adaptado. Uma última coisa. Na universidade, não pense... Eu não sei, pegou. Em Harvard, eu vou dizer para vocês também, ó, porque você fala Harvard, cara, eu fui para lá em 2003, faz tempo, eu estava terminando o doutorado, eu achava aquilo lá, nossa senhora, que demais, foi muito bom, tinha bons professores, só que tinha uma galera lá, dos 26 membros do board de Harvard, os 26 eram democratas, não tinha um republicano, não tinha um cara de direita, conservador. Aí eu estava lá, e o Hussein Obama é de lá. A reitora da faculdade de Direito era Kagan. E ia ter uma reunião com ela, eu fui ver a tese dela, para ter o que falar. A tese dela era o socialismo em Nova York. E lá, socialismo é comunismo. Essa Kagan virou
ministra da Suprema Corte Americana, indicada pelo Obama. Então, assim, não se iludam, a coisa é séria. A utilização de tribunal superior... Olavo já falou, tribunal superior no mundo para tomar conta né, a via rápida, Olavo de Carvalho disse, a via rápida para eles dominarem, não é mais, é Tribunal Suprema Corte. Eles estão se reinventando. Estão se reinventando. Deixa eu passar só rapidamente, sessão bônus, rapidamente antes de terminar, como é que a gente ganha essa batalha? Não sendo chato. Primeira coisa, a gente não é conservador, significa que eu ando de Del Rey e de terno velho. A gente tem que ser mais engraçado que os comunistas, a gente tem que ganhar a juventude. Como é que você ganha a juventude? Com humor e inteligência. A minha aula de microeconomia, isso daqui é só para dar um exemplo. Eu mostro as marcas, como é que você faz diferenciação, como é que você agrega valor, e aí eu ponho o meu garoto propaganda que só usa roupa de grife. Quem é o meu garoto propaganda é o Fidel Castro, playboy, gosta de roupa de grife. Porque um macacão com uma marca chique vale mais do que um macacão comprado na 25 de março sem marca. Então eu explico para eles isso. E mostro que o Fidel Castro gosta tudo Lacoste, Puma, Nike, Adidas. A segunda forma, relógio. Por que o relógio do Jair Bolsonaro vale R$20, o do meu irmão vale 40, o meu vale menos que um Rolex, e o Rolex custa, aí eu mostro, $20 mil. Aí eu mostro o Rolex que o Fidel Castro estava usando. Né, que é um Submariner com data. Né? Ou ele usava também um Datejust, que é outro Rolex que vale $8 mil. Ou, no caso, o babaca usava 2 relógios ao mesmo tempo, para mostrar que ele era rico, né? Está aqui. E as pessoas não acreditam, só quando vem o Fidel Castro usa Rolex. Não, ele usa 2 Rolex. Já o Che Guevara, ele usava só um Rolex No Date, que é bem mais barato, uns $6 mil. E aí mostrando mais fotos do playboy Fidel Castro. Outro exemplo, depois que termina a aula, sessão bônus, quem quiser fica, quem não quiser vai embora. Adivinha quem é? Frases famosas. Fiquei do lado da Socorro, uma negrinha de 16 anos, segundo palavras da pessoa, mais puta que uma galinha. Eu jamais falaria isso, só estou... Nós faremos por negros e mulatos exatamente o que eles fizeram por nós, ou seja, nada. Negro indolente. Eu passo isso depois que termina a aula, mas para os alunos que quiserem. Né? Tenho que confessar que eu adoro matar, papai. Os jovens devem aprender a agir em massa. Criminoso é pensar como indivíduo. Não precisa de imprensa, tem que acabar com jornais, etc. Vocês já sabem quem é. É o Che Guevara. Opa, que talento. É o Che Guevara, sem perder a ternura. Aí o pessoal fica chocado. E vocês, acham que era só ele? Daí eu passo também o Karl Marx falando mal de negro, falando mal de povos inferiores, o Trotsky falando em matar, o Lenin falando em matar. E aí, quebrando. Para fechar, o que eu mostro? Eu mostro essa foto. Todo mundo fazendo a saudação nazista, e tem um cara só ali, de braços cruzados. Quem é esse cara? Esse cara é August Landmesser. Ich bin August Landmesser. Eu quero ser o August Landmesser. E você? Quem você quer ser? Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias.